Vem sentar, vem escutar. Toda escolha tem um tempo pra girar, transformar. Na mesa de decisão, coração e razão na mão. Cada queda vira tema, cada sonho direção. História de sucesso conta mais, quero saber. Quem ralou, quem quase abriu mão, mas escolheu crescer. Boa tarde, está começando mais um episódio do Mesa de Decisão. Hoje a gente tem como convidada a Isabel Dreste, que é consultora de imagem. Muito obrigada, Isabel, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje nessa tarde. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para transmitir o seu conhecimento em consultoria de imagem com a gente. Obrigada, Bruna. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo nessa tarde. É um prazer estar aqui com você novamente. Obrigada. Hoje a gente veio falar sobre consultoria de imagem e também do lançamento do livro O Poder da Imagem, da Isabel, que a gente teve o lançamento agora no Shopping Goiabeiras, vai entrar na livraria Janina e na link leitura digital também, né? Isso. Na leitura. Inclusive eu trouxe o exemplar aqui para te dar de presente. Obrigada. Espero que você aprecie a leitura. Eu creio que até o final dessa semana ele já esteja à venda no site da Humanos Editora. E também à venda nas livrarias aqui em Cuiabá, na Janina e na Leitura. Obrigada. Vou começar pelas perguntas que a gente mais recebe, né, ao longo da semana. Falando de imagem, a gente sempre pensa em mulher, mas na verdade, quando a gente está falando de imagem, entra também o homem, criança, adolescente, a gente está falando de todas as pessoas, né? Porque todo mundo transmite uma imagem. E tem alguns ditados populares que falam assim, a primeira impressão é a que fica. Eu queria perguntar se realmente a primeira impressão é a que fica ou se tem como mudar essa primeira impressão. A primeira impressão realmente é a que fica e tem mais um ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras, porque a nossa imagem, o nosso não verbal, ele comunica muito mais do que as nossas palavras, do que a nossa oralidade. Então, realmente, essa questão da primeira impressão é a que fica, a neurociência explica que o nosso cérebro, em questão de segundos, ele forma uma opinião sobre outra pessoa, uma pessoa, por exemplo, que você está encontrando pela primeira vez. Você vai olhar para aquela pessoa em questão de segundos, você já vai formar uma opinião sobre ela com base na imagem dela. Então, é automático. Nós somos seres julgadores. É possível, se, por exemplo, for uma primeira impressão ruim, é possível reverter isso? Sim, é possível, mas muitas vezes você e essa outra pessoa vão precisar de várias interações para que você conheça essa pessoa e para que você realmente desfaça essa primeira impressão negativa. Tem dicas para a pessoa acelerar essa questão da primeira impressão ruim? Porque eu penso assim, às vezes a pessoa não foi nem programada, a pessoa estava extremamente desarrumada e ela viu um cliente potencial. E de repente ela vai ver em outro momento essa pessoa. Tem alguma dica que essa pessoa já pode fazer para quebrar esse impacto ruim? E também porque a gente está falando de vestimenta, né? Mas tem também a questão da primeira impressão ruim no tom de voz, enfim. A nossa imagem, ela é muito pela nossa aparência, ela é muito formada pela nossa aparência, mas não é só isso. Porque uma pessoa pode estar muito bem vestida, muito bem arrumada, mas se ela tratar mal as outras pessoas ou se ela tiver uma postura desleixada, isso já vai quebrar toda aquela positividade que a vestimenta dela impunha. Então, muitas vezes as pessoas elas podem ter esse cuidado de não só estar bem vestida e adequada para a ocasião, para o local, mas também cuidar com a parte do comportamento, cuidar com a parte da comunicação, da sua postura, do seu tom de voz, do seu gestual. Tudo isso impacta na imagem que as pessoas vão fazer de você. Eu já vi algumas pessoas também com uma certa resistência em passar por uma consultoria, ou mudar, assim, não aceitar, às vezes, dicas de pessoas próximas em relação a fazer alteração, que seja de corte de cabelo ou de tipo de roupa, que a pessoa fala assim, não, mas é o meu jeito, é a minha personalidade.
uma resistência como se a pessoa estivesse tendo que entrar em algum modelo encaixado, robótico. Eu queria perguntar se a pessoa ela pode melhorar a imagem dela sem perder a autenticidade? Com certeza. E na consultoria de imagem é isso que tem que acontecer. A gente não, eu como consultora de imagem, eu jamais posso mudar o estilo ou colocar uma cliente dentro de uma caixa ou botar todo mundo para usar blazer e roupas de alfaiataria, porque tem pessoas que não gostam desse estilo. Cada pessoa tem a sua personalidade, cada pessoa tem a sua essência, o seu estilo de vestir, e a consultoria de imagem, o que ela vai fazer? Ela vai aprimorar isso, ela vai melhorar esse estilo, ela vai dar base e informação para essa pessoa saber usar as roupas com estratégia, porque as nossas roupas comunicam nas linhas, nas formas, nas texturas, nas cores. Na verdade, então, a consultoria, a pessoa estar aberta para ouvir, não é que ela vai perder, ela não vai ganhar uma imposição de uma nova personalidade. Na verdade, ela vai potencializar aquilo que é o melhor que ela tem. Seria basicamente isso. Na consultoria nada é imposto. Você é apresentado aquilo e você, como cliente, vai acatar se você quiser. E tem coisas que eu posso sugerir, mas que a cliente pode não acatar. Então, a consultoria jamais pode moldar, como eu disse, colocar uma pessoa numa caixa que não é a dela. Eu queria aproveitar esse momento. Quem está ouvindo a gente na rádio, segue a nossa página no Instagram, no TikTok, no YouTube, @mesa de decisão. Compartilhe para o conteúdo chegar para mais pessoas. Eu queria aproveitar e pedir para o Oliver colocar na tela a imagem que a gente separou, porque por mais que a gente diga que imagem é tanto para homem e para mulheres, a maioria das pessoas sempre vem na imagem moda e mulher, quando a gente está falando de consultoria de imagem. A Isabel mandou a imagem, não, a do homem. Aí, quem está acompanhando a gente no YouTube, pode olhar que tem uma imagem sendo compartilhada de um homem. Esse homem, eu vou primeiro contar, eu uso muito essa imagem dele para falar sobre o impacto da imagem e como nós julgamos. Vou te perguntar, você olhando para esse homem, o que você diria que ele é? Você diria que ele é um profissional bem-sucedido? Não. Pela imagem dele? Pela imagem, né? Que o cabelo tá bagunçado, sem barba feita, com uma roupa assim, despojada, mas sem combinar. Ele passa uma imagem de alguém que mora na rua ou tem algum emprego nesse sentido. Eu ainda vou pedir para segurar nessa imagem, porque esse homem, ele não é um figurante, ele é uma pessoa real. Ele se chama Jim Wolfe, é um americano, é um veterano de guerra dos Estados Unidos. E em 2013 ele passou por um experimento feito por uma ONG americana que queria inserir pessoas em situação de vulnerabilidade, de rua. E ele vivia na rua na época. Ele era um sem-teto, tinha problemas com alcoolismo e ele passou por esse experimento, ele passou por uma transformação. E aí eu vou pedir para colocar a outra imagem dele transformado, do Jim Wolfe, após essa transformação. Olha a diferença. Cortaram o cabelo, fizeram a barba, puseram uma roupa nele. E aí, com base nessa imagem atual, você diria que ele é o quê? Sem saber quem ele era. Parece o presidente de uma empresa. Um político, um não presidente. Parece nem um funcionário, mas um presidente, alguém de muita autoridade, é o que transmite. Alguém bem sucedido, que comunica credibilidade, né? Isso. Então é isso que a imagem faz. Ela comunica para o bem ou comunica para o mal. Depende de você usar ela de forma estratégica. E qual que é a diferença, falando tanto homens quanto mulheres, né? A diferença da pessoa ela se vestir com intencionalidade e a pessoa que se veste para buscar uma aprovação. A pessoa muitas vezes que se veste para buscar uma aprovação, ela está num personagem. Essa é a minha opinião, tá? Ela está num personagem, ela não é daquele jeito, ela não se veste daquele jeito, mas ela está se vestindo daquele jeito para buscar uma aprovação, ou até mesmo se comportando de um jeito específico que não é o dela,
para buscar uma aprovação. E aí isso gera um incômodo, porque a pessoa não consegue sustentar isso por muito tempo. Eu me vejo muito nisso. É como se você fosse um peixe fora d'água. Já a pessoa que se veste com intencionalidade, que se conhece, que se veste para causar uma impressão, ela está numa posição mais confortável, digamos assim, numa posição de mais segurança, né? Onde ela fica mais confortável. Ela consegue sustentar aquilo de verdade, né? Sim, Não porque fica forçado. realmente é ela. Aquilo é ela, é a personalidade dela ali. E quando a gente está falando da pessoa que se veste com intencionalidade, é possível ela modificar a forma como ela mesma se vê, porque a gente fala muito assim, a pessoa ela vai se vestir, a forma como os outros veem impacta, mas e a forma como ela se vê? Também faz parte de uma transformação interior? Sim, e na consultoria de imagem é um processo muito disso, de descoberta, da pessoa se conhecer, da pessoa saber o que corresponde, o que é coerente com a personalidade dela. Então, quando uma pessoa conhece a si mesma, ela vai ser intencional. Quando ela tem essas informações sobre o que fica bem nela, sobre aquilo que ela gosta, que a deixa à vontade, sobre como a roupa dela pode comunicar, então ela vai se sentir mais confortável e mais confiante. E isso transparece quando a gente se veste dessa forma, se conhecendo, isso reflete na nossa autoestima e reflete também na nossa autoconfiança. É interessante falar isso de autoestima, porque já aconteceu comigo de algumas mulheres me procurarem, porque eu sou da área financeira, né? A pessoa fala assim, acho que se eu fosse mais independente financeiramente, eu seria mais respeitada dentro de casa. E nem sempre, porque tem mulheres que chegam a sustentar o marido e os filhos, e elas não têm, né, aquele respeito. Claro que passa por várias coisas, cultura, enfim. Mas quando a gente fala de imagem, eu percebo que muitas pessoas fazem o seguinte, dentro de casa ela usa a pior roupa, rasgada, furada, aquela que caiu sem querer no balde de que boa e ficou cheia de mancha, que a formiga passou, enfim, a pessoa ela veste o pior do pior que ela tem para ficar em casa. Aí quando ela sai, ela se arruma. Seria válido a mulher se arrumar para ficar em casa também, porque a gente fala tanto da imagem para o trabalho, a gente não fala da imagem perante os filhos, perante o marido, as pessoas próximas. Com certeza. Essa questão de usar, olha, roupa furada em casa, mesmo que você esteja em casa sozinha, sem ninguém vendo, eu não aconselho. Eu não uso, eu não aconselho porque é algo que impacta na gente. Eu tô lá em casa toda desleixada, com uma roupa furada, rasgada, manchada. Isso não... E assim, a sua casa é o seu ambiente mais importante, a sua família são as pessoas mais importantes para você. Você não precisa ficar toda maquiada, arrumada, mas esteja bonitinha em casa, né? Esteja razoável, digamos assim. Porque eu penso também assim, a pessoa ela fica, vamos supor, o tempo todo mandando uma mensagem pra ela que é como se ela não, como se ela não valesse nada pra ela mesma, né? Ela só tem que se arrumar pros outros, não pra ela e pro contexto da família. Sim, em primeiro lugar é a pessoa se arrumar pra ela, porque isso impacta em cheio na nossa autoestima. Eu fiz na minha casa, meu filho, quando eu me arrumava, ele falava, onde que a gente vai? Falei, não, tem que mudar isso, ele tem que ficar acostumado a me ver sempre bem arrumada, né? É aquela coisa também, a vai? pessoa compra uma roupa bonita e fica lá aquela roupa guardada um tempão. Ela, eu não achei ainda uma ocasião especial para vestir essa roupa. Gente, comprou, usou, esteja bonita todos os dias. Lógico, é legal você estar adequada. Você não vai vestir uma roupa de festa para ir trabalhar. Mas assim, comprou uma camisa bonita, uma roupa bonita, vista naquele dia. Para você estar bem arrumada, para você se sentir bem, se sentir confiante, se sentir bonita, isso faz toda a diferença. Sim. E você percebe que quando a pessoa ela passa ali pela consultoria de imagem, ela consegue fazer compras mais assertivas e diminuir a impulsividade, que é muito comum também as mulheres falarem assim, não tem nada para vestir, aquele guarda-roupa tá lotado. E realmente a pessoa não tem roupa muitas vezes adequada para as ocasiões, né? Olha, toda a orientação da consultoria é para que as compras sejam assertivas, para que não haja um consumismo, mas isso também vai de pessoa para pessoa. Tem pessoa que é consumista
E eu, como consultora de imagem, não vou conseguir mudar isso. É muito difícil, eu creio. Então, mas toda a orientação que nós passamos, na hora de fazer compras de roupas, que eu também sou personal shopper, a orientação é para que haja um consumo consciente, um gasto consciente, um cálculo do custo-benefício daquela peça que você vai comprar, se aquela peça que você vai comprar vai combinar e vai multiplicar os seus looks dentro do seu guarda-roupa, se vai versatilizar o seu guarda-roupa. Então, toda essa consultoria, essa orientação na hora do shopper, ela é voltada para isso, para que você faça compras de maneira consciente. Então, essa questão do personal shopper, tem gente que divulga até, né? Fala assim, você tem que ter, sei lá, 4 calças, 3 blusas. Existem algumas contas matemáticas de cores que, se você tiver, você já consegue ter o look ali pro mês, sem ter que gastar. Eu gosto de fazer a conta assim, para cada parte de baixo, para cada peça que você usa embaixo, você tem que ter pelo menos 3 peças de cima, no mínimo, para fazer looks diferenciados. Peças únicas engessam o seu guarda-roupa. Não que você não possa ter macacões, vestidos, mas peças únicas engessam a versatilidade do seu guarda-roupa. E a questão vai variar muito de acordo com o estilo da pessoa. Então, muitas vezes, quando eu faço a consultoria, eu vou lá na casa dessa cliente fazer uma reestruturação nesse guarda-roupa dela. E aí lá a gente identifica que peças que ela precisa para o objetivo que ela quer. Eu quero... A minha consultoria toda é voltada para eu passar mais credibilidade, mais elegância, para eu estar mais bem arrumada no trabalho. Então, eu vou lá na casa dessa pessoa, faço essa reestruturação no guarda-roupa dela e identifico o que casa com esse objetivo e, de repente, o que ela precisaria comprar para enriquecer esse guarda-roupa e para poder versatilizar e criar looks apropriados para aquele objetivo. Entendi. E então deve ter muita gente que deve fazer aquele detox de guarda-roupa. Justamente. A reestruturação é o detox de guarda-roupa. É tirar peças que não são mais usadas, que estão furadas, que estão desgastadas, com bolinha, aquelas famosas bolinhas que a gente fala, porque isso acaba sendo roupas com bolinhas manchadas, furadas, rasgadas, acaba sendo uma forma de você comunicar uma imagem que muitas vezes você não quer comunicar, uma mensagem negativa com relação à sua imagem, ao cuidado que você tem com a sua aparência. Eu quero reforçar quem está nos ouvindo para seguir nossas redes sociais. Quem começou a assistir a entrevista do meio para o final, @mesa de decisão. A gente tem o Instagram, TikTok e YouTube, tá bom? Falando do detox do guarda-roupa, do desapego consciente e do guarda-roupa inteligente. A gente sabe também que o consumo ele é ensinado desde criança, né? E a autoestima também. Então, por exemplo, a mãe que ela quer obrigar o filho ou a filha a usar um determinado tipo de roupa, por mais que a criança esteja bem vestida, isso pode atrapalhar a autoestima dela, porque ela não consegue expressar a personalidade? Olha, eu não sei se quando a gente é criança a gente consegue, a gente é prejudicado por isso, sabe? Eu, por exemplo, quando era criança, eu não queria usar nada do que a minha mãe colocava pra mim, mas eu usava, eu obedecia. Não sei hoje como que é, porque hoje as crianças já muito novas já estão escolhendo as roupas. Crianças pequenininhas já estão escolhendo as roupas que vão usar, mas eu não sei se isso... Não sei, porque eu também não sou psicóloga, se isso de repente pode ter algum impacto futuro na autoestima dessa criança. Porque à medida que ela vai crescendo, se tornando adolescente, ela vai expressando melhor a personalidade dela e isso também vai se mostrando nas roupas que ela usa. Ocorre uma mudança ao longo do tempo, né? Sim. Eu queria aproveitar também e perguntar sobre as cores. Por exemplo, a pessoa que quer transmitir seriedade, mas sem transmitir uma comunicação muito fechada, muito distante. Existe algumas cores padrão que dá para a pessoa estar sempre mesclando? Não, existem. As cores também são uma forma da gente comunicar, porque elas despertam o nosso psicológico, né? Cores que comunicam seriedade, cinza, o preto,
o azul marinho, o azul em si, mas mais o preto, azul marinho e o cinza. Mas obviamente que você tem que mesclar isso no visual. Ah, quer comunicar a seriedade? Ah, vou lá e boto uma roupa toda preta, toda fechada. Então, isso eu vou afastar a outra pessoa, porque o preto tem isso. O preto, ele impõe uma certa distância entre as pessoas. Então, você quer comunicar a seriedade, mas você não quer afastar as pessoas. Então, você tem que saber dosar isso no seu look, no seu visual, né? E a mesma coisa o vermelho. O vermelho é ousadia, é criatividade, é energia, é força. Mas a gente também tem que saber dosar isso numa roupa, principalmente numa roupa de trabalho, porque o vermelho também comunica sensualidade. Então, é preciso sempre dosar. Tudo em equilíbrio fica mais... é melhor, né? Sim. É interessante isso até pela questão dos uniformes, né? Porque tem empresa que faz uniforme e coloca o atendente todo de preto. Na verdade, ele deveria estar mesclando com as cores para não fechar totalmente. Porque um atendente, o que ele tem que também fazer? Ele tem que acolher esse cliente, né? Ele tem que receber bem, acolher... Enfim, eu vejo, você tocou nessa questão dos uniformes, eu vejo muitos uniformes azul marinho também, não sei, eu creio que deva ser por essa questão do azul marinho comunicar essa credibilidade e essa seriedade também, né? Sim. Falando sobre, ainda no mundo empresarial, né, a questão de uniforme, atendimento, as cores, por exemplo, muito chamativas, elas podem chegar a comunicar uma excentricidade ou não? Porque ela pode comunicar, na verdade, mais leveza. Esse mix de cores, pensando em uniforme, em atendimento, em jovialidade. Não, as cores que comunicam leveza são diferentes das cores chamativas, né? Uma cor que comunica leveza é um lilás, um lavanda, um verde claro... um azul bebê, são cores leves, cores mais claras. Já um laranja, um vermelho, um roxo, um amarelo muito forte são cores já mais intensas e que vão ter uma comunicação diferente, né? Então tudo depende do objetivo e eu acho que tudo isso deve ser usado também, principalmente na confecção de uniformes, de maneira estratégica para aquilo que a empresa quer comunicar com aquele uniforme, né? E falando sobre carreira, um assunto polêmico que a gente fala, né, que é a inteligência artificial. Tem profissionais que, dependendo do ramo, se sentem ameaçados, outros já colocaram no dia a dia e aprenderam a usar. No caso da consultoria de imagem, a pessoa que ela manda uma foto dela lá para a IA e fala, faça uma consultoria aqui, funciona? Ou você tem que ter o profissional ali junto com você? Qual que é o limite da IA para consultoria de imagem? Olha, eu já vi muito, inclusive o ChatGPT, ele tem testes de coloração pessoal para as pessoas. E eu tenho uma conhecida que até me falou, olha, eu fiz lá no ChatGPT e deu isso, e realmente estava certo. Mas o que difere a IA de um atendimento, de fato, de um profissional, é o fator humano. E a IA não tem como competir com o fator humano. O fator de você estar ali, cara a cara, olho no olho, fazendo um atendimento personalizado para aquela pessoa, oferecendo uma experiência para aquela pessoa. E também na consultoria de imagem, não são todos os processos que a IA vai conseguir fazer. A IA não vai poder ir na tua casa fazer um detox de guarda-roupa. Ela até pode fazer uma análise de coloração, mas tem muitos processos que não adianta, é um profissional, é um humano que tem que fazer. Assim como na consultoria de imagem corporativa, porque todo o processo é personalizado para as demandas daquela empresa. Você vai trabalhar ali com as pessoas, com questões comportamentais, muitas vezes, questões de comunicação. Então, o que difere é o fator humano. É interessante. Eu acredito que isso se replica para muitas profissões, na verdade, né? Em relação a atendimento personalizado, eu queria que você falasse exatamente, por exemplo, hoje você trabalha com consultoria de imagem, com personal shopper e com etiqueta também corporativa, né? A etiqueta corporativa, ela está inserida dentro da consultoria de imagem corporativa.
Então, eu trabalho com consultoria de imagem. O meu público é mais o público feminino, que são mulheres. Eu sou personal shopper, eu sou especialista em coloração digital também, que é a coloração que a gente faz de forma não presencial. E eu sou consultora de imagem corporativa. E dentro da consultoria de imagem corporativa existe um tópico que nós abordamos, que é a etiqueta corporativa. Que, digamos que são regras de boas maneiras, de educação, que são aplicadas ao contexto corporativo. Ah, legal isso. Importante, porque às vezes a gente não sabe se está sendo invasivo ou se está sendo muito passivo na hora de abordar um potencial cliente, né? Então, acredito que essa consultoria ela seja para esse segmento também, para esse público. Também é voltada para isso. Também voltada para isso. No caso das redes sociais também, no caso das redes sociais, eu queria que você comentasse um pouco, porque tem pessoas que, por engajamento, mostra muito da vida pessoal dentro da rede social e mescla com o trabalho, porque entende-se que as pessoas queiram saber da sua vida. Mas também tem pessoas que preferem um perfil totalmente corporativo para poder mostrar o trabalho. E aí eu já vi prós e contras de vários especialistas. Eu queria saber o seu posicionamento. Olha, tudo depende do que a pessoa quer. Se ela não quer mostrar nada da vida pessoal, então ela tem um perfil privado, pessoal, e ela separe tudo que é profissional. Porque hoje a rede social também é um dos cartões de visita. Muitas vezes, quando você oferta o seu serviço, hoje, atualmente, as redes sociais, as pessoas vão querer conferir se você está nas redes sociais, o que você faz. Perdão, vou beber uma aguinha, que eu tô com a garganta seca. Aqui quem está nos acompanhando, lembrando para acessar e se inscrever no canal, @Mesa de Decisão no YouTube, Instagram e TikTok. Então, a rede social é o nosso cartão de visita. Então, numa rede social profissional, você tem que ter o cuidado. Se você quer mesclar o pessoal com o profissional, você tem que ter o cuidado de não postar coisas muito íntimas, momentos íntimos. Isso vale, eu acho que para tudo, não só para a rede social profissional, mas tem que ter um bom senso. Sim. Você tem que ter uma foto adequada no seu perfil, fotos adequadas no seu perfil, porque aquilo ali vai te conferir credibilidade, ou não, dependendo do que você postar, e não se envolver em polêmica, não tecer comentários preconceituosos em redes sociais, porque tudo isso as pessoas estão de olho. E tudo isso pode contribuir para, de repente, minar a sua imagem profissional. Então, a rede social hoje é um meio que as pessoas usam para vender os seus serviços, vender os seus produtos, mas é preciso ter bom senso e cuidado ao se expor ali, sabe? Sim. É que, na verdade, tem muita gente que, às vezes, age de forma muito espontânea na internet, né? E acaba sendo inocente, como se ela não fosse ser verificada. Sendo que se a gente faz isso com os outros, se a gente verifica, por que também não vão verificar o nosso comportamento, né? A pessoa pode ser espontânea, só que mesmo nessa espontaneidade é preciso ter bom senso se o seu perfil é profissional. Isso. A gente tem uma imagem também, para quem está acompanhando pelo YouTube, e quem não está acompanhando e depois for entrar, a imagem vai estar lá gravada, tá? Que é sobre as linhas. O que esse daqui o pessoal adora, né? Eu acho que as pessoas deve ser a pergunta dos top 5. Qual roupa que faz eu parecer mais magra? Então, só explicando, as linhas em uma roupa, ela é um elemento de design. E como um elemento de design, ela também comunica. E não existem só linhas, existem linhas, as formas, as texturas e as cores. Tudo comunica. Nesse caso aqui, a gente cansa de ouvir falar, não usa listra horizontal porque ela engorda ou amplia sua silhueta. E é isso. Se você quer alongar, use linhas verticais.
Agora, se você quer já dar esse efeito de amplitude, se você é muito magrinha e não se sente bem, abuse de linhas horizontais. Já as linhas diagonais, elas comunicam dinamismo. Falando dessa questão da comunicação, ó, cria um movimento, realmente, elas comunicam um dinamismo. As linhas verticais e horizontais, numa roupa, elas podem não só estar no tecido, numa estampa em listra, mas elas podem estar em recortes num tecido, em um detalhe de um zíper, num corte reto de um blazer, num cinto que você coloca, numa gravata que você usa. Então, as linhas verticais, elas comunicam seriedade, elas comunicam firmeza, elas estavam, eu acho, porque elas estavam muito atreladas ao universo masculino. Comunica poder, as linhas horizontais também. Linhas horizontais comunicam também estabilidade, pessoas que não gostam muito de mudança. Então, você percebe que tudo que é detalhe na sua roupa comunica. As linhas, então, como elemento de design, elas comunicam isso. Então, quem quer emagrecer, quem quer quem está tomando Mounjaro, mas ainda não emagreceu, está no processo, é linha vertical. Põe listra vertical, linhas verticais. Elas alongam a silhueta. Isso é interessante, então, porque quando a pessoa ela se veste de forma espontânea, pelo formato você consegue já definir um certo perfil comportamental que essa pessoa tem. Se você vê muito, é uma pessoa que está lá com uma manguinha bufante, uma mulher, né? Um vestido de manga bufante, um floralzinho, um laço, uma renda, então você já vai saber que aquela pessoa tem um estilo que a gente chama de nostálgico, que é aquele estilo romântico. Então, assim, tudo na nossa roupa comunica. Legal. E por isso que é importante a pessoa se vestir com intencionalidade, né? Porque você pode estar querendo, você precisa às vezes transmitir mais pulso firme, e você está transmitindo uma delicadeza, então vai ser uma confusão. Se você quer transmitir um pulso firme, não dá para você ir trabalhar com lacinho e manguinha bufante, isso não vai comunicar o que você quer. Então, por isso, o conhecimento que a consultoria de imagem te proporciona vai fazer com que você use realmente tudo isso a seu favor de maneira estratégica para atingir resultados e para comunicar a mensagem que você precisa, que você quer comunicar. Sim. A gente ganha tempo, né, na comunicação. E toda vestimenta, toda roupa comunica. Então, se vestir com intencionalidade é a chave. Não tem nada que passa neutro, né? Nem o branco no preto. Não. A pessoa fala, antes eu usava muito branco e preto, e as pessoas falavam assim, coisa de quem não quer arriscar. Você está sendo conservadora. Falei, na dúvida... É o clássico, né? Não quer errar, bota preto, bota o pretinho básico. Ou a mistura ali preto e branco, que é clássica. A gente mostrou aqui a questão dos formatos das listras e a questão do tecido, da textura. Porque, claro, né, a gente sabe que, de acordo com o tecido, o preço da roupa vai ser mais barato ou mais caro. Mas, realmente, um tecido mais nobre, ele chega a transmitir algo diferente, ou a pessoa ela comprando um similar, por exemplo, a alfaiataria. A gente sabe que a alfaiataria não é um tecido, tá? A alfaiataria é um corte. É o modo como essa roupa é feita. Muita gente fala, em tecido de alfaiataria. A alfaiataria não é um tecido. E sim, os tecidos também comunicam. Uma pessoa que quer praticidade, que quer... enfim, que quer leveza, de repente ela pode priorizar fibras naturais, o viscose, algodão, linho. O linho comunica uma elegância atemporal. É um tecido que amassa, mas eu sempre falo que o linho tem um amassado chique, que é um amassado de quando você senta, não é um amassado de uma roupa não passada. E ele promove um conforto térmico. Então, sim, os tecidos comunicam. A seda comunica elegância, luxo, sofisticação. Tecidos nobres, né? O linho, digamos, ele é um tecido que está ali intermediário. Ele não é um tecido como um poliéster, que é uma fibra sintética. Mas ele é um tecido que te confere elegância, mas ele confere um despojamento dependendo da peça que você usa.
Quais são os tecidos mais nobres hoje? Olha, eu me lembro muito da seda, da cashmere. A seda, ela tem um processo de confecção. A seda é uma fibra natural feita lá pelos bichos da seda. E é um processo muito complicado. Um casulo pode produzir até, acho que, mais de 1 quilômetro de um fio único. E é um fio muito macio. Então, é um processo muito complexo de produção e por isso que a seda é tão cara. Então, a seda é um tecido dos mais nobres. Eu acho que creio que é considerado o mais nobre dos tecidos. Então, na verdade, então assim, só existe uma seda, os outros imitam a seda. Porque você fala assim, inclusive tem poliéster que imita cetim, poliéster que imita seda. Mas a seda mesmo, ela é feita a partir das fibras produzidas lá pelo bicho da seda. É uma fibra natural, de origem animal. A lã também é origem animal, obviamente. A lã também é um tecido mais nobrezinho. E o linho entra nisso, né? Então eles vão comunicar um estilo mais clássico? Não clássico, porque depende da peça, do modelo da peça, mas eles comunicam uma sofisticação, uma elegância, um luxo, principalmente a seda. Não é por acaso, quando a gente compra uma peça mais cara, a gente é qualidade de verdade, né, de fato, não é... Mas enfim, dá pra pessoa mesclar também, porque, por exemplo, uma peça que seja 100% algodão também, dependendo de como é feito, ela... tem a qualidade também, a durabilidade, né? Que eu acho muito ruim, pensando do ponto de vista financeiro, quando você fala assim, paguei barato nessa roupa, mas aí ela, primeira lavada, estraga. Você tá toda hora comprando. Você pagou barato na peça, mas você usou quantas vezes? E aí você acaba fazendo as contas e vê que aquela peça saiu cara. Uma peça pode até ser cara, mas você vai usar, por exemplo, uma calça jeans numa qualidade boa, que você vai usar por 10 anos... Não sai caro se você calcular quantas vezes você vai usar aquela peça, por quanto tempo você vai usar aquela peça. Aí hoje você vai comprar uma blusinha lá de um tecido muito inferior, que você vai usar 3 vezes e ela já vai encher de bolinha. Você pagou caro naquela peça. Como a gente já está chegando ao final, eu queria que você contasse algum caso de uma cliente ou pessoa que não tenha sido sua cliente, mas que tenha passado pela consultoria e que você tenha observado a mudança de autoestima dessa pessoa através da vestimenta. Eu tenho um cliente que queria parecer mais profissional do ambiente de trabalho dela, mas ela não sabia muito como, assim, ela tinha uma noção, mas ainda estava meio perdida, porque às vezes as pessoas são limitadas na questão de combinar. Às vezes você vai lá, sugere uma combinação de peças, ela, nossa, eu nunca imaginei que combinar isso com isso ficaria bom. Então, sim, eu tenho clientes que fizeram a consultoria e que isso ajudou elas a se sentirem mais seguras, gerou repercussão no ambiente de trabalho, as pessoas queriam saber, você está elegante, o que você fez, né? Você está vindo elegante, bonita, bem arrumada todo dia. Então, sim, tem esse impacto na vida da pessoa, na autoestima da pessoa, mesmo até uma pessoa que só fez coloração pessoal. Eu tenho clientes que fizeram e que realmente enxergaram que aquelas cores que são da paleta de cores dela realmente são as que caem melhor nela. Volto a dizer, nada da consultoria é uma prisão. Então, assim, a coloração pessoal te sugere as cores que casam melhor com a sua beleza da face. E essas pessoas estão amando, se descobriram e agora compram roupas que estão na paleta delas. Então, é muito legal isso. É muito bom, porque daí você não erra mais. Até para comprar pela internet fica melhor. A gente está chegando ao final. Para cada uma das pessoas que estão nos ouvindo, eu quero agradecer o tempo e reforçar as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, @mesa de decisão. Eu queria que a Isabel também deixasse os contatos dela, as redes sociais, e reforçar também, a partir desse final de semana, já está disponível na Livraria Janina o livro O Poder da Imagem. É a previsão, né? Nas livrarias locais aqui de Cuiabá e no site da Humanos Editora, que é Humanos, sem H, Humanos,
editora.com.br. A previsão é que até o final da semana, uma previsão, tá, gente? O livro já esteja à venda pela internet. Pode acompanhar nas redes sociais, que também a gente vai postar o link. Isso, pode acompanhar nas redes sociais. Quer deixar mais algum? Não? Obrigada a todos. Próximo episódio, quinta-feira, amanhã, às 19h15.